Olá, pessoal, vamos para mais uma aula, aula 14, capítulo 6, função definida por várias sentenças. Chama a função modular a função que associa cada número real de x ao seu módulo, valor absoluto, isto é, f é definida pela lei, f de x igual a módulo de x. Usando o conceito de módulo número real da função modular, pode ficar assim como definida. F de x é igual para x, se x for maior ou igual a zero, e se menos x, se x for menor que zero. Em outras palavras, se os valores de x ou do domínio da função forem positivos ou igual a zero, os valores da imagem serão exatamente iguais a eles. Contudo, se os valores de x do domínio forem negativos, os menores que zero, ou seja, os valores da imagem serão mesmo em módulo, mas terão um sinal oposto aos valores de x. E como nesse caso os valores de f de x fossem os valores de x multiplicado por menos 1. Portanto, para montar o gráfico de uma função modular, basta adotar os seguintes valores para x e aplicar a função f de x, de forma a obter os seus respectivos valores em y. Feito isso, é só montar uma tabelinha com todos os pares ordenados em contrário, e o que facilita bastante a representação gráfica no plano cartesiano. É interessante adotar sempre valores de x que sejam positivos e negativos, é claro. O próprio número zero. Assim, vamos adotar aqui os seguintes valores: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os valores que a gente vai usar para x. Substituímos na fórmula f de menos 2. Lembra que f de menos 2 é a mesma coisa que módulo de menos 2. E módulo de menos 2 é quanto? 2. Módulo de menos 1, 1. Módulo de 0, 0. Módulo de 1, 1. Módulo de 2, 2. Então, a gente encontra os pares ordenados para construir. Observe na tabela que com os valores positivos e o valor 0 assume o lugar de x. Os valores de y encontra foram exatamente os mesmos, 0, 1 e 2. Contudo, quando valores negativos assumirem o lugar de x, os valores encontrados em y foram os mesmos em módulo, mas com sinal oposto, ou o contrário. Vejam só como ficou. Pois bem, é por isso que, como já foi mencionado na apresentação, o conjunto de imagens da função modular não é composto por todos os números reais, mas terá sempre um intervalo definido. Observe que o conjunto de imagem é y pertencente aos reais, onde y é maior ou igual a zero, pois tal que x pertence a R e módulo de x é menor ou igual a zero. Na construção dos gráficos, podemos utilizar o chamado construção de gráficos da translação. Segundo a física, translação é o movimento de um sistema físico do qual todos os seus componentes se deslocam paralelamente e mantêm as mesmas distâncias entre si. Podem trazer esse conceito para a construção do gráfico de uma função modular. Promover a translação desse gráfico em relação ao gráfico base. Significa mover ou deslocar todos os seus pontos de forma horizontal ou vertical, tudo de acordo com o valor do termo que se encontra somando ou subtraindo na variável x, dentro ou fora do módulo. O gráfico de uma função modular x mais a terá uma translação vertical em relação ao gráfico base. Veja o exemplo aí. Módulo de f de x é igual a módulo de x mais 3. Veja que no termo que acompanha o módulo de x se encontra fora da parte do módulo. Isso mostra que a translação será vertical toda vez que o valor somado ou subtraído
ao módulo será vertical. Nesse caso, como é positivo, a translação vai se direcionar 3 unidades para cima. No caso negativo, como você está vendo nesse outro exemplo, que é menos 2, a translação vai se mover verticalmente 2 unidades para negativo. Quando o gráfico de uma função modular, está o número que é somado e subtraído está dentro do módulo, nós temos uma translação horizontal. Ou seja, o gráfico ele vai se movimentar para a direita ou para a esquerda no eixo X. Como aí está mais 2, ele vai andar para o lado negativo, menos 2. Translação horizontal. No caso desse exemplo aí, menos 1, que está dentro do módulo, a translação vai direcionar uma unidade à direita, no sentido positivo. Ao contrário da anterior, quando é positivo, ele anda para a esquerda no sentido negativo. Quando é negativo, ele anda para a direita no sentido positivo. No gráfico que a gente está acabando de ver, veja que ele tem um módulo, menos 2, x menos 2, dentro do módulo. E mais 1 fora do módulo. A gente vai usar translação horizontal e vai usar translação vertical. Primeiro a gente usa o que está dentro do módulo. Depois a gente usa o que está fora do módulo. Parece complicado, mas eu garanto que é só realizar os 2 tipos de translação e você consegue resolver. Nesse caso, as unidades ocorrem 2 unidades para a direita, no sentido positivo de x, e depois vão à vertical, que ocorre 1 unidade para cima. Fácil de realizar. As inequações modulares têm a seguinte definição. Módulo de x é igual a k, número qualquer, onde x igual a k ou x igual a menos k. Então, a gente tem um número positivo para esse valor e um número negativo. Quando a pertence aos reais e a for maior que 0, temos módulo de x menor que a, menos a, menor que x, menor que a. Módulo de x maior que a, x menor que menos a ou x maior que a. Considerações. Para que a seja positivo, temos a primeira solução, ela é vazia, quando o a for igual ao módulo. Quando o módulo de x for menor que a, também é vazia, não tem solução. Mas quando o módulo de x for maior que a, essa solução está no conjunto dos reais. Veja aí o exemplo prático. Resolva as inequações. Módulo de x mais 3 igual a x mais 2. Solução. A condição existente é x mais 2 maior ou igual a 0 e x maior ou igual a menos 2. Vamos aplicar essas possibilidades. Para 2x mais 3 igual a x mais 2, temos x igual a menos 1, ou seja, satisfaz. Para 2x mais 3 igual a menos x menos 2, temos x menos 5 sobre 3, também satisfaz. Se a gente substituir esses valores aí, a gente percebe que há uma satisfação, há uma resolução nessa inequação. No exemplo 2, x mais 1 maior que menos 3 em reais. Solução, número dos reais. Resolva a inequação. 2x menos 3 maior que 7. Então, a gente vai resolver, Igualando,
trabalhando e a gente descobre que x é maior que 5 ou x é menor que menos 2. No exemplo 4, módulo de x mais 1 menor que menos 3. Não tem solução. Agora realize as atividades solicitadas e até a próxima aula.